Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Jesus hoje faz comparações sobre o reino dos céus. E ele vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda, e depois ele vai falar que é como fermento misturado à massa. Esses dois exemplos, essas duas pequenas parábolas que Jesus Cristo nos conta hoje, simboliza aquilo que é o reino de Deus na nossa própria vida. Porque nós que participamos deste reino somos um sinal desse reino para o mundo. Por isso que Jesus, ele primeiramente compara o reino de Deus como a semente de mostarda, que é uma pequena semente que é atirada no jardim. Essa semente cresce e torna-se grande como uma árvore, e as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Aqui nós vemos essa semente de mostarda que representa o reino de Deus, é a fé. A fé que é lançada no jardim, ou seja, é lançado no nosso coração. E quando essa fé ela é cultivada, ela vai germinando, crescendo e vai se tornando grande em nossa vida. Porque essa fé ela vai amadurecendo a nossa vida e nós começamos a crescer humanamente e espiritualmente e começamos a dar testemunho. É isso que simboliza esses ramos que se espalham, esse testemunho de vida, esse testemunho de esperança. E as aves do céu, que é o símbolo das pessoas que voam, que vagam pelo mundo sem saber para onde ir, sem saber aonde repousar. Essas aves, elas vêm até nós, essas pessoas vêm ao nosso encontro para encontrar o seu repouso, para em nós fazer ninhos, ou seja, para em nós encontrar uma palavra de consolo ou o anúncio do Evangelho, que indica o caminho de perfeição. Depois Jesus ele faz a segunda comparação. Essa segunda comparação, Jesus diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ou seja, esse fermento, novamente, é a fé, porque é o fermento que faz a massa crescer. As 3 porções de farinha representam os 3 âmbitos da nossa vida: espírito, alma e corpo. E essa fé, quando é lançada no nosso interior, essa fé ela gera como que um ligame, uma união entre esses 3 âmbitos. Porque o âmbito espiritual, que tem a ver com os anseios profundos da nossa alma, o desejo de felicidade, o anseio de realização, esses anseios profundos da nossa alma são respondidos e são saciados pela fé. Uma vez que nós temos uma convicção de fé e a nossa vida espiritual ela está bem fundamentada, essa convicção de fé, ela toca a nossa alma em suas faculdades, na razão, na memória e na vontade. E essas faculdades da nossa alma, elas são motivadas pela nossa fé,
por esse âmbito espiritual, onde essas faculdades, elas impulsionam o nosso corpo a agir segundo o Evangelho, segundo aquilo que é o mandamento de Deus. Por isso que essa porção de fermento que é lançada nessas 3 porções de farinha, que são esses 3 âmbitos da nossa vida interior, o fermento, a fé, vai fazendo como que crescer esses âmbitos, e assim também nós vamos adquirindo uma grande maturidade, e assim nós seremos como que esse sinal de Deus para o mundo, porque o que nos faz realmente ser grandes diante de Deus e diante dos homens é justamente isso, a nossa convicção de fé, que é representada nesse texto sagrado de hoje pela semente de mostarda, que é pequenina, quase não se vê, e se cair de nossas mãos ela se perde, porque a fé é assim, a fé é um dom teologal. Nós não conseguimos percebê-la no nosso interior, nós só conseguimos percebê-la pelos efeitos que ela realiza na nossa vida, e esses efeitos estão justamente nesses âmbitos da nossa vida interior, quando a fé ela responde o nosso anseio, quando a fé ela motiva a nossa razão, a busca do conhecimento, a busca da verdade, que vai fazendo com que a nossa memória seja purificada e seja formada com boas experiências, para que a razão unida à memória possa motivar a vontade a agir de forma coerente. E assim a alma coordena o nosso corpo para dar testemunho daquele que é Deus e Senhor da nossa vida. Por isso que hoje nós somos chamados justamente a isso, a um amadurecimento de fé, a permitir com que essa graça dentro de nós vá fazendo com que a nossa vida cresça e amadureça humana e espiritualmente, para que dessa forma nós possamos dar sempre testemunho daquele que é a boa nova do Evangelho, aquele que é causa de salvação para a nossa vida e para a humanidade. É assim que nós tornamos o reino de Deus presente no mundo, através da nossa vida, desse transbordamento de Deus através das nossas atitudes. É assim que nós mostramos que já vivemos uma vida eterna começada nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.